palavra de Deus é para nós palavra da salvação. E todo aquele que acreditar nesta palavra será salvo. É nesta certeza que queremos fazer o estudo de hoje do Evangelho de João, todo o capítulo 18. E é assim, tomando posse da salvação de Deus, revelada pelas Sagradas Escrituras, que está começando mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos rezar, meu irmão? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos recorrer agora, nesta hora, a Nossa Senhora. Rezemos juntos com fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso estudo de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 18, que começa a narrativa da nossa salvação, dos passos de Jesus para nos salvar. Vamos juntos? João, capítulo 18, a partir do versículo 1. Dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim no qual ele entrou com seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ali se reunia com seus discípulos. Judas, pois, levou o batalhão romano e os guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus, com lanternas, tochas e armas, e chegou ali. Jesus, então, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, saiu e disse: A quem procurais? A Jesus de Nazaré, responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Aqui no versículo 6, surge para nós uma dúvida. Eu já vou recorrer então ao nosso querido professor Denis Duarte. Denis, explica para nós aqui, versículo 6, o evangelista narra o seguinte: quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Por quê? Explica para nós. Essa é uma declaração de Jesus nesse versículo muito forte e muito bonita, que culmina aí na reverência e no afastamento dos soldados. Jesus vai dizer, sou eu. Isso a gente pode fazer uma ligação com o Antigo Testamento, quando Deus se apresenta às pessoas. Deus vai dizer, eu sou. Ele é e basta, porque Ele é Deus. E Jesus, quando diz, sou eu, a aqueles soldados, Ele está fazendo referência à sua divindade. Eu sou Deus, Deus Todo-Poderoso. A magnífica presença de Deus diante daqueles homens. Por isso aqueles homens caem por terra, como que prostrados, como que em reverência à presença poderosa de Deus. Mas aqueles soldados também recuam. Isso mostra que mesmo indo lá para prender Jesus, eles são derrotados. Porque como um exército que perde a batalha, eles recuam. Jesus é Deus e Jesus não é derrotado. Jesus se entrega livremente. Olha que maravilha! Nessa passagem nós aprendemos que Jesus verdadeiramente é Deus e que Jesus não é derrotado. É Ele que vence o pecado, é Ele que vence a morte. Quando esses homens recuam e quando esses homens se ajoelham diante da presença de Jesus, como não nos lembrarmos da passagem que nos ensina que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos infernos. Obrigado, Denis. De fato, Jesus é o Senhor e diante dele que todo joelho se dobre em adoração. Vamos continuar, vamos prosseguir nosso estudo da palavra. Versículo 7. De novo perguntou-lhes, a quem procurais? Responderam, a Jesus de Nazaré. Jesus retomou, já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem.
Assim se cumpria a palavra que ele tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Será que não vou beber o cálice que o Pai me deu? Aqui no versículo 11, meus irmãos, temos uma ordem de Deus, que foi uma ordem direta a Pedro, mas também hoje é uma ordem a mim e a você: guarda a tua espada na bainha. Isso é uma ordem muito importante. Nada de vingança, nada de cólera, ira entre nós, nada de desejar o mal. Guardemos nossas espadas. Versículo 12. O batalhão, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro o conduziram a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás é quem tinha aconselhado aos judeus: é conveniente que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a criada que atendia a porta e levou Pedro para dentro. A criada disse a Pedro: não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os servos e os guardas tinham feito um fogo, porque fazia frio. Estavam se aquecendo e Pedro estava com eles para se aquecer. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe: se falei mal, mostrem que falei mal. Se falei certo, por que me bates? Anás então mandou amarrado a Caifás. Simão Pedro continuava lá aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Versículo 26. Então um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Pedro negou de novo e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de madrugada. Eles mesmos não entraram no palácio para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: não nos é permitido matar ninguém. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, indicando de que morte havia de morrer. Pilatos entrou de volta no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: acaso sou eu judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Nesse versículo 36, temos um princípio eterno, quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. E a gente anota aqui, eu anoto com a cor azul. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Versículo 37, Pilatos disse: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Aqui temos um outro princípio eterno. No versículo 37, todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. É assim que funciona no reino de Deus. Versículo 38, Pilatos lhe disse: que é verdade? Dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou: eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Mas existe entre vós um costume de que, por ocasião da Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Eles então se puseram a gritar: este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante.
Então, terminamos essa longa leitura, né, do todo o capítulo 18, que narra aqui os primeiros passos, né, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu que não temos aqui, nessa narrativa, muitas ordens, muitos princípios eternos, mas essa narrativa ela é maravilhosa. Eu vou anotar aqui como mensagem, nesse capítulo de João, capítulo 18, todo o capítulo 18, eu vou ficar com esta ordem de Deus para mim. Lá no versículo 11, guarda a tua espada na bainha. Isso tocou muito no meu coração. Guardar a tua espada na bainha. Guarda a tua espada na bainha. É o que Jesus me ordena hoje. Nada de vingança. É o que Jesus me ordena. Como vou colocar isso em prática? Bom, eu vou colocar em prática, não vivendo hoje, buscando, procurando, não ficar irritado. A minha prática hoje é essa. Vou procurar não ficar irritado, vou procurar não viver na cólera, na ira, no mau humor, no azedume, né? Mas pelo contrário, eu vou procurar para todos oferecer um sorriso, uma cordialidade. Então eu vou continuar aqui o meu estudo. É o que Deus está falando no meu coração e no seu. O que Deus está falando para você? As ordens, releia de novo todo o capítulo 18, ordens, princípios eternos, promessas. Procure aí, você vai encontrar o que Deus está falando para você. Então eu vou ficar aqui anotando como eu vou colocar em prática essa mensagem que Deus está falando no meu coração e vou continuar aqui nos meus escritos, com as minhas anotações. E você prossegue aí, combinado? E assim a gente termina. Me despeço de você agora. Continua, prossiga aí o seu estudo, tá bom? E até o próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Um forte abraço para você, que Deus lhe abençoe.